Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa. Ontem, quando eu saía daqui, o Bruno Soares, nosso produtor, me mandava um WhatsApp dizendo da morte do Rafael Heisel. E na hora eu fiquei incrédulo, disse, meu Deus do céu, será que o Bruno confirmou essa informação? Mas logo em seguida começaram a entrar assim, dezenas de recados, o empresário Jorge Machado, outros colegas jornalistas, gente de Santa Catarina, família, olha, viu o que aconteceu, Rapaz, o cara sobrevive a uma queda de avião e aí morre num campo de futebol. E aí, amigo Luiz Braz, Maurício Freitas, a gente fica pensando, quando se fala que tem destino, que tem a hora de partir, e a gente discute, não, tem que se cuidar, porque não é bem assim, não dá. O presidente Amoretti pegou um avião aqui, foi para São Paulo, desceu, encontrou a pista, e o avião não parou, e se esbugalhou, e morreu toda a delegação, todos os passageiros do avião. Quer dizer, então tem umas coisas assim, né? E sabe que naquele avião que morreu o presidente Amoretti, para fazer uma relação com essa morte, que também é um negócio absurdo, né? O cara está jogando futebol. E outra, pelo jeito jogava sempre, era uma turma de amigos. Então não era um aventureiro que foi jogar eventualmente uma partida. Pelo que me disseram, ele jogava com frequência, tinha um grupo que se encontrava e tal. E se não joga é porque não faz exercício. Se faz exercício é porque não se cuidou, porque não sei o quê. Então, aí eu começo a acreditar nesse negócio de destino, não é possível. Meu querido amigo Rec, primeiramente uma satisfação muito grande poder me reencontrar contigo. Satisfação, Maurício, quero saber se já está em campanha. Já estamos. Já começamos. A gente que não tem mandato tem que começar a campanha muito antes. Então você tem que começar a conversar com teus amigos, falar que você vai ser candidato, porque você não é candidato ainda, não é? Você vai ser um candidato, não é? Na próxima eleição, então já estamos trabalhando nesse sentido. Mas eu estava ouvindo hoje, Rec, alguma coisa que é absolutamente correta. O Heisel, né? Ele não morreu porque ele tinha alguma coisa ainda para cumprir. Tanto é que ele veio aqui, assim, esse raciocínio é bom. Esse é o pensamento espírita. Porque ele escreveu um livro, contou o que aconteceu lá, falou dos erros do andamento das coisas desde o princípio e tal, né? Exatamente. Olha só, ele ainda tinha alguma coisa para fazer, ele fez, sabe, né? E cumpriu a missão dele. Agora acontece o seguinte, desde aquele acidente da Chapecoense até agora, pelo que eu sei, por tudo que eu li, que eu vi, que eu ouvi, ele levou realmente a vida que ele gostaria de levar. Ele viajou por todo o mundo, ele foi para várias regiões, ele explicou aquilo que estava acontecendo com ele, aquilo que ele estava sentindo. Ele gostava de jogar sua bolinha, jogava terças e quintas-feiras. Pois é, isso que eu estava dizendo. Exato. Eu nem sabia que era 2 vezes por semana. Jogava 2 vezes por semana, pois é, terças e quintas. Você era um cara que já tem um bom preparo. Mas acontece para morrer. Basta estar vivo. Minha mãe dizia isso. Não precisa muita coisa, não é? Não precisa muita coisa. Para ter um infarto, pode estar caminhando na praia, caminhando na calçada. Não precisa estar fazendo um grande exercício. Eu estava terminando a história do presidente Amoretti. E aí, quando eu recebi a notícia, recebi logo depois do acidente, morreu um presidente do Internacional. Não sabia quem era. Eu disse, agora o que é que eu faço? Eu tenho que ligar para esse telefone desses homens. E aí liguei para o Fernando Carvalho. Fernando Carvalho dizia, era para eu estar junto. Eu fui até o aeroporto com o Careca e o Careca me convidou, vamos junto, e eu disse, não, eu tenho outras coisas para fazer, e desisti no meio do caminho. E aí o presidente Carvalho é que me disse que era o Amoretti, que ninguém sabia, todo mundo está dizendo, me ligando, morreu um presidente do Inter, já tinha me ligado. E aí bom, sabe o que eu vou fazer? Vou ligar para os presidentes, vou ligar para quem está viajando mais. Amoretti seria o próximo que eu ia ligar, nem precisou. Eu estava ouvindo hoje o Heisel narrando aquele último jogo que classificou a Chapecoense. Vamos ouvir agora aqui? Maravilha! Olha a emoção que ele coloca na jogada, sabe? A defesa do Danilo. Isso, a emoção que ele coloca. E aquilo ali, aquela defesa do Danilo, aquela alegria toda do Heisel, do Danilo e da comunidade de Chapecó,
classificou a Chapecoense para jogar com o Nacional de Medellín. Se ele tivesse um problema cardíaco, ele morria naquele momento. Porque ele ficou extremamente emocionado. Não, mas eu quero dizer o seguinte, se o Danilo não pega essa bola e sai o gol, a Chapecoense não classificava. É verdade. Nada teria acontecido. Nada teria acontecido. Então, quando já era destino, porque ele se esganiçou gritando e era a alegria, que virou a maior tristeza da Chapecoense. Sim, né? sim. E agora, quando não era mais para acontecer, acontece. Mas vamos reprisar, sim, essa defesa do Danilo, que classificou a Chapecoense para a final da Sul-Americana. 48-23. A gente vai terminar esse jogo, se Deus quiser, com uma grande vitória da Associação Chapecoense de Futebol. Vai partir Cauteruccio, jogou pra dentro da área, sobrou, não, meu Deus, Danilo, Deus Danilo, voltou, bateu em cima do Neto, o Danilo salva a Associação Chapecoense de Futebol, eu não acredito, Danilo, de pé, fez uma defesa incrível, eu vou levantar de pé porque vai acabar o jogo, nós vamos pra final, torcedor, nós vamos pra final, Danilo vai jogar essa bola, olha aqui, torcedor, olha o que tá acontecendo, acabou, o Verdão é finalista da Copa Sul-Americana, 48-20. E aí narraria o final do jogo. Defesa com o pé do Danilo. Milagre. Mas chamou de Deus. 0-0 com o São Lourenço. 23 de novembro. E olha, passou por um time argentino. Olha a emoção do cara. A emoção, você viu? É que ele era o narrador titular lá da emissora, onde passou ele foi titular. E ele é aqui de São Leopoldo, né? Sim. Tem que acontecer. Vai chegar a tua hora, vai chegar a minha. Eu vou demorar. A minha vai demorar um pouco mais, mas tudo bem. Vai chegar uma hora. A minha também vai demorar. O problema é que esses programas ficam tudo gravado. Esses programas ficam tudo gravados. Aí quando viu, ele disse que não ia morrer, coitado, acabou morrendo. Tomara que demore bastante. Mas a gente tá rindo, mas é um negócio muito duro para a família. 45 anos. Com certeza. Aí escapa de uma. Aí o cara custa volta, cheio de problemas, é tratamento psiquiátrico, é psicológico, é não sei o quê. E ainda bem que ele ergueu a cabeça e foi narrar jogo logo em seguida. Assim que ele pôde, ele narrou. Porque daí não ficou encasquetando aquilo, né? Mas nós temos que eu, por exemplo, já não sei se entraria em avião mais. Nós temos que ter essa certeza de que vai chegar a hora de todo mundo, né? Só tem duas coisas que são certas na vida. A morte e o imposto. Então, antes eu tinha uma só, depois me disseram isso aí. Só tem duas coisas. Então, a morte e o imposto. Nós temos que viver da melhor maneira, sabe? O momento que nós estamos aqui na face da Terra, aproveitando o máximo. Aproveitando não é passando o outro para trás. Não. É podendo progredir realmente como ser humano, não é? Pelo contrário, estendendo a mão para o outro. Exatamente, sabendo que todos nós estamos aqui na face da Terra exatamente para cumprir uma missão, sabe? Que é de aprendizado, não é? Esse é o espiritismo que eu realmente sigo, não é? Nós temos que estar aprendendo sempre, com todas as pessoas. E sempre que nós pudermos estender a nossa mão para os outros, temos que fazer isso. Porque, afinal de contas, eu acho que viemos aqui na face da Terra exatamente para isso. Não é? Esse é o nosso progresso. A progressão é essa. Agora, eu não quero te tirar do sério e nem queria começar. Começamos com uma notícia triste. E agora eu vou por uma provocativa. Eu já sei que tu está muito feliz, então para ti não é provocação, mas para alguns gremistas soou como provocação. Como uma provocação, como uma zombaria e tal. Circulou ao longo da tarde aí o interesse do Grêmio em Paulão. E até mais do que circulou só o interesse. Teria já havido o acerto financeiro com o jogador. E se fala até em cifras. 150 por mês. Olha, por enquanto, tudo, na verdade, não passa de boato.
sabe? Não tem, eu estava ouvi hoje várias emissoras de rádio, não tem, na verdade, nenhuma notícia séria com relação a esse interesse. Eu já vou matar essa charada, vou perguntar para um parceiro aqui, já vai me responder se tem chance. Agora... Eu não gosto de ficar no meio do caminho. O Paulão no Grêmio, ele não teve assim uma má passagem, ele foi trazido inclusive pelo Renato, né? O Renato que trouxe. Sim, o Renato gostava dele. Ele teve boas atuações com o Renato. O Renato que trouxe o Paulão. Agora acontece o seguinte, o fato do Paulão estar no Internacional... Tem 2 momentos do Paulão, né? Quando ele chegou com o Renato, ele era chacota. Tocava na bola, os caras riam, ele espanava tipo bicho, mas ele foi arredondando um pouco o jogo dele. No Internacional fez vários gols de cabeça importantes. Em 2014, foi fundamental na classificação do Internacional para a Libertadores. Fez um gol de cabeça contra o São Paulo no Morumbi. E fez um gol de bicicleta, que se não me engano foi contra o Goiás. De bicicleta, foi. Então ele tem alguma técnica. O problema dele é que ele acha que ele é o Beckenbauer, às vezes. E o Inter comparava ele, quando ele fez aquela jogada de lado, com o Garrincha, né? É o Argel, não é o Inter. Não, é o Inter porque o Inter botou no Twitter. Fez brincadeirinha no Twitter oficial, é o clube. Não, e aí eu vou te dizer uma coisa. O Internacional, terminado aquele gauchão, eu trabalhava na Bandeirantes. A Bandeirantes escolheu o Paulão como o craque do campeonato. E o Internacional lhe deu aumento. Começou o Campeonato Brasileiro, Internacional e Chapecoense. Beira-Rio. Paulão, aquele que o Inter rebaixou. Paulão vai bater o pênalti. E aí o goleiro, acho que foi o Danilo foi lá e pegou o pênalti. E aí começou a desgraça do Paulão. Olha só, eu como gremista, eu digo para você que eu não gostaria que o Grêmio contratasse o Paulão. Eu como gremista. Mas, afinal de contas, e eu estou dizendo isso para você, mas daqui a pouquinho o Grêmio contrata e fica muito bem, não é? Agora, eu não gostaria, se eu fosse ainda conselheiro do Grêmio e pudesse, de repente, ter alguma opinião com relação a contratações, os conselheiros não têm não tem isso, né? Mas se eu pudesse ter a minha opinião a respeito de alguma contratação, eu realmente não recomendaria que o Paulão viesse para o Grêmio, de forma nenhuma. Agora, tudo o que eu ouvi hoje de todas as emissoras, ninguém, na verdade, deu uma notícia oficial. Todo mundo falou em boatos, não é? Mas desejo... Paulão ou Marcelo Oliveira? Quem te passa mais confiança para essa reserva? Não tem uma terceira opção. Não, tem Rafael Thierry. Michel improvisado. Rafael Thierry. Não, mas não está aí. Não, mas são as 3 opções. Não, esse é porque o Grêmio pode estar contratando um Paulão, ele é muito melhor do que o Thierry, que o Grêmio cedeu de graça? E eu acho que ele é melhor que o Thierry. Agora eu pergunto, será que eu acho que às vezes ele viaja na maionese. Será que nas categorias de base, eu realmente não conheço, estou te falando assim, estou fazendo uma pergunta que eu não teria resposta. Mas será que nas categorias de base não tem um zagueiro, sabe, para ser o reserva? Ou para começar já a ser treinado para ser o reserva, não é? Porque o Grêmio, você vê, o Grêmio está utilizando na zaga 2 jogadores que não são zagueiros. Tanto o Marcelo Oliveira não é zagueiro, não é? Eu não estou dizendo nem que... Mas jogou no Corinthians e no Palmeiras por vezes na zaga. Por vezes. Ele é um cara muito esforçado, mas não é zagueiro. E nem o Michel, não é? Que eu acho um grande jogador, mas que não é também zagueiro, não é? Mas está jogando ali, se saiu bem no último jogo, mas eu acho que nem ele gostaria, eu acredito, de ser improvisado naquela região. Ele gosta realmente ali, onde ele está jogando, ao lado do Michael, né? Tem algum aviso de gol aqui, né? Eu tenho um site aqui que me avisa quando tem gol. O São Luís está jogando agora com o São José? Não? São Luís e São José, 4 minutos de jogo, por enquanto pelo menos 0-0. Então não é no nosso campeonato. Isso aqui entra campeonato de tudo que é lugar. Bom, mas saiu um gol em algum lugar, saiu gol. Agora, eu acho, uma outra coisa que eu queria colocar para você, uma diferença... O zagueiro que você fala dos juniores é o Rodrigues. Que é o famoso Tonhão. Uma diferença... Mas não está escrito no gauchão, por exemplo. Não. Uma diferença enorme que eu estou achando entre o Grêmio e os outros times. Eu não estou dizendo nem o Grêmio Internacional com relação ao interior. Eu estou dizendo o Grêmio com relação a todos os outros times.
o Grêmio realmente está mostrando, e eu não estou dizendo aqui para poder menosprezar o Internacional, fora, eu não faço esse tipo de crítica, mas eu vejo que realmente o Grêmio, ele já tem um time muito bem formado. É claro, pode dizer assim, mas ele não está indo bem na Libertadores. Não, ele fez 2 jogos na Libertadores, empatou um jogo fora e teve, na verdade, um grande tropeço aqui na Arena. Mas ele teve esse grande tropeço. Eu não posso colocar o jogo de Rosário como realmente um tropeço. O time vai jogar fora e empata o jogo, tá bem, não é? Vai jogar agora contra a Universidade... Empatar na Argentina não é ruim. Vai jogar contra a Universidade Católica agora lá no Chile, eu acho que tem que ganhar, sabe, não é? Porque eu estou achando que o Grêmio vai classificar com 9 pontos. A diferença é muito grande entre o Grêmio e o time da Universidade que eu vi jogando. Então... Sabe que a Universidade meteu 5 no Palestino agora? Mas aquele negócio, você acha que o Grêmio meteu 6 agora no Juventude. No Juventude. Você acha que o Grêmio, na verdade, tem essa diferença toda do Juventude? O Grêmio é muito melhor que o Juventude. Mas eu acho mas aí foram as circunstâncias do jogo. As circunstâncias, Porque teve um jogador expulso que 1 minuto antes errou um gol sem goleiro. Sim. Aí saiu 1-0 para o Juventude e encrespar o jogo. Aí 2-1 já seria lucro, 3-1 já seria lucro. Amanhã teríamos um jogo um pouco mais disputado. E eu acho que o Juventude, ele errou na sua tática. O técnico deve ter dito para a defesa do Juventude que teria que bater, sabe, no início. Isso aí não existe. Sabe, E eu acho Exagerou na dose. Eu acho que foi um erro, sabe, né? Porque eles começaram a levar cartão amarelo logo de cara, e aí já intimida, como Deus sabe, né? O zagueiro. Eu acho que foi um erro. O tipo que o Juventude, do jogo do Juventude no início, eu acho que foi realmente um grande erro, e eu não tenho dúvida que foi orientação do técnico. 1 minuto de jogo, eu estava comentando o jogo em Caxias. Eu disse para o Haroldo de Souza, Haroldo, se o Juventude acha que dando pau vai parar o Grêmio, está muito enganado, vai ter que jogar bola. 1 minuto de jogo, o cara deu no meio do PP. No meio. Agora o Maurício tem uma fonte, e aí a fonte essa que é boa, disse o seguinte, só o Renato quer. Primeira resposta. Segunda resposta, mas o homem está por cima. É para deixar o cara encasquetado. Sobre o Paulão. O homem é o Renato. Mas o homem está por cima. E a minha fonte eu estou esperando a resposta. Não visualizou aqui ainda. Não, olha só, o Renato conseguiu trazer para dentro. E são fontes diferentes. Alguns jogadores que não deram certo, né? Vários jogadores que vieram para o Grêmio, trazidos pelo Renato, que não deram certo, mas acontece que o Renato tem carta branca. O lastro que ele tem... Sim, pelo que ele fez dentro do Grêmio até agora, pelo menos nessa última passagem dele no Grêmio, e também como jogador, não é? Mas principalmente ele agora na sua última, nessa passagem agora dele como técnico. Ele realmente, ninguém pode, né, dizer para o Renato, não faz isso ou faz diferente. Só vou pedir que mostre o braço, tá fixo em mim aqui. Agora ficou bonito. Agora sim. Então, olha só, puxa vida. Daqui a pouco eu vou ficar de teu ventríloco aqui, né? Quero aumentar o dinheiro. Vai firme aí. Então, eu só acredito muito que o Renato, ele não só fez nesses 3 anos que ele vai completar agora, nesse ano de 2019, ele não só está fazendo uma boa passagem, como ele está realmente se garantindo para ser realmente alguém que possa assumir até a seleção brasileira. Pode assumir até a seleção brasileira. Sabe que nos últimos 2 jogos o Galvão andou falando nele. Já não tem mais todo esse peso e tal, mas... Porque, por exemplo, na Copa do Mundo ele pediu o Luan não foi convocado, né? Mas é a Globo e tal, já começa o oba-oba. E pelo que ele está apresentando no time do Grêmio, aquela história de resgatar o futebol brasileiro, o Mabília sentado aí na cadeira onde você está, Luiz Braz, diz o seguinte, tem um grupo de WhatsApp dos técnicos, e há uma conclamação interna nesse grupo de WhatsApp, na tentativa de resgatar o futebol brasileiro. Aquele futebol mais abusado, mais moleque, mais driblador, né? Eu sei que não tem mais espaço para ponteiro, meia-direita, meia-esquerda, que tem que ter táticas diferentes, porque o mundo joga diferente. No entanto, a nossa molecagem, a nossa ousadia diminuiu em 80%. Nós viramos... É por isso que o Everton, quando entra em campo, né? Todo mundo gosta. E gostei demais também daquele David Neres, não é? Que é um jogador que ficou... Do Ajax. Do Ajax, ficou pouco no Brasil, né?
Sim. Ficou pouco tempo do Brasil. A tendência é que ele seja vendido agora na próxima janela para um clube grande. Mas imagine só, num time de futebol você bota o David Neres e o Everton, sabe, nas duas pontas, nos dois lados de campo, e você tem uma defesa infernizada, né? Porque os dois são muito bons, os dois são abusados, os dois driblam muito bem, não é? E eu acredito que o Everton deve ser convocação certa para a seleção que vai disputar a Copa América. São José 1-0, viu, Rec? Goiano agora. Temos 9 minutos de bola rolando. Rafael Goiano 1-0. Para a logística do Grêmio, decidir aqui em Porto Alegre é melhor. Só que essa é a parte boa. Vai jogar no sintético. Essa é a parte boa. A parte ruim é que vai jogar no sintético. Se o São José conseguir segurar. Agora o São Luís precisa fazer 2 gols. São Luís precisa ganhar. O São José, 1-1 já dá Zequinha. O Vitor Saidelli já está aqui, ilustre conselheiro do Internacional, com a camisa bonita do Internacional, camisa de passeio, né, do Internacional. Mas nós estamos falando aqui do Paulão, depois estamos falando de seleção brasileira, e nós estamos falando da tentativa, até o Mabila esteve aqui, de resgatar o que nós temos de melhor. Tem um grupo de WhatsApp de técnicos em que eles falam isso abertamente. Nós temos compromisso, nós temos que ter um pouco mais de coragem, nós temos que, essa história de adiantar as linhas, de ter mais drible, de não sei o quê, de ser mais ousado, que o Brasil precisa recuperar isso aí, que era o que nós tínhamos de melhor. E aí nós estamos falando do Renato e falamos também desse último jogo da seleção, que era o David Neres e o Everton. Só que tem uma outra dupla, que estava um pouco à frente de ambos. Não sei se do Everton, porque era uma briga bonita. Vinícius Júnior, que era titular do Real Madrid até se lesionar, e o Neymar, né? Então, mas parece que ali não é o grande problema. Ali, se sair um e entrar outro, acho que nós já estamos bem. O problema é o resto, é a funcionabilidade. Já que o Tite usa essas palavras, eu vou usar também. É fazer funcionar a coisa, pronto, né? 1-0 São José, 1-0 São José, eu estava sentindo o cheiro de gol aqui, porque eu estava tocando. Estava até apitando já o telefone previamente. É o fura-fura, né? Até o telefone é fura-fura. Porque eu acho uma coisa bonita, por exemplo, aquele toque de bola que tem, você sabe, domínio do jogo, 80% do tempo a bola ficou com o time tal, não é? Só acontece o seguinte, se não tiver aquele jogador abusado que faz, sabe, uma jogada, não é? Para cima da zaga, acaba ficando aquele toque de bola tal, que é uma coisa bonita de ver, mas é só isso, não sai gol, não é? Quem faz sair os gols, normalmente, é o cara realmente abusado, não é? Só faltou dizer uma coisa aqui, né? Eu disse, mas disse incompleto, viu, Vitor Saidelis? Que o Paulão ainda pertence ao Internacional. Vê que mato sem cachorro está o presidente do Internacional, não é nem o do Grêmio. O Grêmio quer, porque o Renato, que pelo jeito manda aqui, pela resposta da fonte do Maurício, só o Renato quer, mas o homem está por cima. Foi essa a informação que eu li aqui no telefone do Maurício. Olha, a melhor informação que eu ouvi até agora com relação a esse tema é a do Maurício, porque até agora eu só ouvi dizer agora era só especulação, que tudo era boato. Agora o Maurício está dando certeza e eu tenho que confiar. O nosso repórter, o Paulo Nunes, deu informação e deram até o valor do salário, 150 mil. Só que o Inter tentou liberar de graça para o Vasco, não conseguiu. Tentou liberar de graça para o América, não conseguiu. Seguiu pagando um pedaço do salário. O ano passado era um pedaço maior, esse ano o Vasco não tinha condições. O Inter pagou só 30% ou 40%. E o América Mineiro é menos que o Vasco, deve ter sido nas mesmas cifras. Mesmos moldes. Né? Então, que mato sem cachorro está o presidente da Internacional. Mantendo a coerência, tem que jogar para o Grêmio, pega que é teu. Mas o futebol não é feito de coerência, o futebol é feito de paixão. Libera pro Grêmio, ele joga bem no Grêmio? Ah, mas para aí! Vitor Saidelis, como é que se faz? Liberaria o Paulão pro Grêmio, Vitor? Você agora é Vitor Saidelis Medeiros, por exemplo. Em primeiro lugar, boa noite, Rec, Maurício, nossos anfitriões, boa noite ao Brás. Chegar agora no programa e já ter que enfrentar Paulão é brabo, né? Não, mas tu pode liberar o Paulão. Tava tentando, né? Eu não sei, acho que por mim, Paulão, seja feliz em qualquer, pode ser no Grêmio, no Ajax, pode ser feliz em qualquer lugar. Não te esqueças que Internacional e Grêmio já brigaram pelo Jacaré. Não, mas esse eu acompanhei de perto. Esse é um problema, é um problema da tosquice, né?
dos dirigentes dos clubes, né? Então, quando os dirigentes são toscos, acham que entendem de futebol, acaba ocorrendo essas coisas que acabam entrando por folclore, né, do nosso folclore. Mas eu queria dar uma resgatada, já que eu cheguei a ouvir um pouquinho da questão da seleção. Eu consegui ver ontem o segundo tempo, consegui ver. Então tu viu o jogo, viu a parte boa, porque me no primeiro tempo foi horrível. Porque eu deixei de assistir a seleção a partir de 2014. E eu acho o seguinte, a gente também não pode... Eu ouvi muita crítica em relação ao trabalho do Tite, né, em relação à seleção brasileira. E eu acho que a discussão está muito mal posta, né? Porque a gente tem que pensar o seguinte: para que serve a seleção brasileira? E quem é que cobra do Tite? Não, em primeiro lugar, para que serve uma seleção nacional? A primeira pergunta: para que serve isso? Eu sou de uma geração, né, que comecei a assistir futebol a partir da seleção de 70, da Copa de 70, né, e a minha tese é de que de 70 a 80... Em 66 tu já estava vendo? Não estava ainda, porque o meu pai comprou uma Colorado RQ apenas em 68. Aquela com a caixa de madeira? Com a caixa de madeira. Meu pai também comprou, tinha que dar um tapa no lado de vez em quando para ela voltar. Para as válvulas, né, ir para o lugar e, enfim, aparecer a imagem. Mas eu pondero o seguinte: de 70 a 86, né, que foram 5 Copas do Mundo, ali mais ou menos se estruturou o futebol moderno como a gente tem. Ou seja, todas as questões táticas, as novidades estão por ali. Tu pega a seleção da Holanda de 74, a gente fala mais da seleção da Holanda do que da seleção campeã, por exemplo, que foi a Alemanha, né? Em 78 a gente teve 2 técnicos interessantíssimos, né? Tanto o brasileiro quanto o argentino. A Argentina implanta o 3-5-2 em 78, né? Mesmo pega aquele técnico mais tosco da Itália, mas que é um modelo de jogo, o Enzo Bearzot, né? que nos tirou ali daquela Copa ali, de uma seleção maravilhosa que nós tínhamos. Nós falamos muito dessa seleção e que não ganhou. Ou seja, as seleções, num determinado momento, elas tinham uma serventia. Tu ia citar o Cláudio Coutinho também. O Coutinho, sim, o Cláudio Coutinho. O que o Coutinho falava naquela época é o que falam agora com uma nova linguagem: overlapping, ponto futuro, o jogador polivalente. Ou seja, então as coisas, né, a seleção do Saldanha de 70... Alguns dizem que ele traduziu um livro e... por aí, mas a seleção de 70 do Saldanha e depois complementada pelo Zagallo, pega a seleção de 70, né, e coloca a velocidade do Barcelona atual, é aquilo ali. É o tic-tac com muita velocidade. Então, de 70 a 86, os modelos de jogos, as novidades foram tudo por ali. Ou seja, as seleções serviam para trazer novidades, né? Porque o futebol ainda padecia de um maior contato, maior conhecimento, maior televisionamento, né? Já tinha mais. Agora, as seleções são um negócio da FIFA, né? Então, aquele encanto que a gente deveria de ver, né? Aquele encanto que a gente teria de ter com a nossa própria seleção. Eu me lembro então que em 68, 69 tinha um álbum de figurinhas chamado Ídolos do Robertão, né, em que a gente colecionava as figurinhas e na última página era a tua seleção. Ou seja, então o nosso envolvimento com a seleção era pelo futebol, pela paixão e pelo conhecimento que ela trazia de futebol. Agora não tem mais nada disso. Olha só, uma opinião a respeito disso, das seleções. O REC, eu só acho o seguinte: olha, os últimos governos, principalmente quando nós tivemos os governos de esquerda no Brasil, os governos eles mandaram muito na seleção. Então eles começaram a pegar técnicos que não eram os técnicos expoentes e começaram a colocar esses técnicos para formar a seleção. E aí eu acredito que houve um desencanto muito grande por parte da população com relação a esta seleção, porque não era aquela seleção que o povo queria ver. Por exemplo, a seleção de 70, ela representou muito a nossa sociedade. Todo mundo... Mas ali é que houve interferência do governo. Mas todo mundo se sentiu representado. Mas o povo se sentiu representado. Eu só sei dessa história. Mas eu vou dizer o seguinte: é que o Saldanha não queria levar o Pelé. O Saldanha não queria levar o Pelé. E aí houve a participação
do técnico Zagallo, né? Do Médici, e eu acho que foi do Médici. Vai levar o Dario, ele não queria levar era o Dario. E o Pelé também naquela época. Mas o Pelé... naquela... E aí, naquela seleção, ela representou realmente a nossa sociedade. Mas se você pegar nos tempos modernos, as últimas 3 Copas do Mundo, pelo menos, você nota o seguinte: nós não tivemos uma seleção que representasse realmente a sociedade, que enchesse os olhos da nossa sociedade. Mas é que aí são outros fenômenos, Braz, porque hoje, por exemplo, na década de 70, quem assistiria o Ajax para saber do David Neres? Hoje a gente tem muito acesso a tudo, por isso que a gente contesta algumas convocações e às vezes não utiliza essa possibilidade para não aprovar. Por exemplo, Renato Augusto, ele jogando na China só foi convocado pelo Tite, ok, porque era ovelhinha, mas também porque o Tite consegue acompanhar o campeonato da China. Mas Firmino não jogou aqui no Brasil, por exemplo. Né? Tem vários. Nós não tínhamos tantos jogadores nossos na Europa. Não tinha essa quantidade de jogadores. Porque os jogadores estavam todos no Brasil, então as pessoas se identificavam, porque eu não torcia para a seleção do Pelé, eu torcia para o Pelé do Santos, que eu assistia em todos os estádios. Depois da Lei Pelé, que começou aquela debandada de jogadores para a Europa, principalmente para a Europa, né? Então, nós começamos aqui a ter um grupo, vamos dizer assim, quem ficava aqui, na verdade, era só aqueles que não tinham categoria, qualidade para ir para a Europa, não é? E aí, de repente, os jogadores que começavam a aparecer, imediatamente, jogadores ainda muito novos, já eram cooptados por não, mas aí é uma tese, eu respeito a tese, né, porque afinal de contas é uma opinião abalizada, tua, etc. Mas o que aconteceu é que a Europa se voltou para o futebol e hoje a Europa domina o futebol e é por isso que os clubes europeus, eles estão, por exemplo, estão pouco se interessando para fazer um campeonato mundial com sul-americanos. Ou seja, se eles dominam o futebol no mundo como um negócio, né? Eles dominam como negócio e dominam como evento esportivo. Eles têm os melhores técnicos, eles têm os melhores CTs, eles têm os melhores programas de levar jovens. E aí o que eles fazem? Eles vêm ao terceiro mundo, porque aqui nós somos um terceiro mundo, nós somos quintal. Nós somos um quintal e leva quem eles quiserem. Então assim, ó, a questão de enquanto somos quintal, né, da Europa e dos Estados Unidos, isso vai acontecer muito. Isso aqui é um país pobre, né, em que aqueles atletas que são um pouco mais relevantes, né, eles rapidamente saem do país. Isso é normal. E um outro fenômeno que influencia de uma maneira indireta, talvez não tão claramente, mas que tem influência, é o fato de que nos últimos anos somente a Globo e as emissoras linkadas à Globo têm direito a transmitir a seleção. Tu tirar de uma Rádio Guaíba o direito de transmitir uma Copa do Mundo, tu faz com que o ouvinte ele perca aquele encanto. Eu saí da Rádio Guaíba. Mas aí vem aqueles negócios escusos, negócios escusos que já foram detectados aí, né, na FIFA, etc, né? Porque a seleção brasileira foi fazer um amistoso há uns 2, 3 anos atrás no Gabão. Qual é o interesse dessa seleção fazer um amistoso no Gabão? Então, quando eu falo que a seleção brasileira hoje ela não traz nada de novidade em matéria de futebol, em matéria de tática, de técnica, de evolução, porque isso é feito dentro dos clubes, né? Então, esse encanto, para quem gosta de futebol, analisar ver o que tem de novidade, a seleção não nos dá nada. Né? Então, não é a questão de torcer ou ser mais apaixonado ou menos apaixonado. Eu vou te dar um argumento contrário a isso. Você pega, por exemplo, nesses jogos da seleção brasileira, os 2 jogos, o Everton se saiu muito bem. Ele já era muito olhado pelos times da Europa. E parece que o Milan tem uma prioridade, né? Agora acontece o seguinte: o Manchester City sempre foi citado também. O Milan pediu uma prioridade. Mas não sei se levou. Agora, porque a Inglaterra está pagando o dobro da Itália. Agora, imagine você o seguinte: ele com esses 2 jogos que ele fez na seleção, o cacife dele cresceu. O preço cresceu. Então acontece o seguinte: a seleção também não deixa de ser balcão de negócios. Mas ele mostra os nossos jogadores, os bons jogadores nossos, aqueles que estão surgindo aqui no nosso futebol, o Grêmio Internacional, os grandes times lá de São Paulo, né, do Rio de Janeiro, eles aparecem na seleção brasileira
e às vezes nem aparecem na seleção brasileira e já são rapidamente cooptados. Agora, aqueles que aparecem na seleção brasileira, esses ganham realmente um mercado muito mais rápido. Não, mas aí tem uma participar da seleção acaba sendo uma chancela obrigatória para quem quer, por exemplo, ir para o Reino Unido. Para jogar a Premier League, você, jogador jovem, tem que ter um número X de convocações para a seleção. Mas isso aí acontece de várias formas, né? O Vinícius Júnior, ele até jogou nas seleções de base e já encantava ali. O Paulinho do Vasco encantou nas seleções de base. E aí tem observador de tudo que é lugar. O Arthur jogou 3 meses no Grêmio. O Pato jogou 5 meses no Internacional e já estava praticamente vendido. Começou 2007, mas já estava vendido. Jogou 5, 6, 7 meses. E ficou um pouco mais aí, até o Abelão botou o Pato na reserva em algum tempo na Libertadores de 2007. Então, tem uns que vão via seleção e tem uns que nem nas seleções de base passam, que é o caso do Arthur. O Arthur jogou, e tem aqueles que jogou uma vez na seleção de base. Se fizeram como atletas, como jogadores, e eu falo atleta, não jogadores de futebol, que é o que a gente mais tem, mas como atletas estão na Europa. Então, obviamente, se o sujeito é brasileiro, um atleta jogando na Europa, ele vai ser chamado de lá para tentar compor essa seleção, que acaba sendo, hoje é uma seleção muito mais globalizada, né? Aí pega a seleção da França, pega a seleção da Holanda, né? Pega um time como o Ajax, por exemplo, Sim. que investe muito na base, né? na formação de jogadores. Então, hoje o futebol globalizado, ele também permite isso, que os atletas sejam do mundo, né? E as seleções, entre aspas, nacionais, né, elas padecem dessa, até porque não tem condições de treinar, não tem condições de manter ritmo, porque o futebol de seleção é diferente do futebol do time de clube, né? São coisas Agora, distintas. uma coisa, vocês dois têm razão, vocês três, todo mundo tem razão. Eu perdi o encanto pela seleção. Eu cobri seleção e me emocionei quando tocava o hino nacional, vinha as lágrimas nos olhos, até porque tu acaba se envolvendo estando no ambiente, né? Mas aí tu convive com um patife como o Ricardo Teixeira. Sim. Uns caras que são arrogantes, assim, ó. Um deles, né? Um deles. É um dos tantos, né? Que tem uns que são bobão, assim. O Marinho era um bobão. Se chegasse nele, ele te atendia. O Ricardo Teixeira um dia chegou, né? Devia estar preso, né? Chegou num determinado momento, nós estávamos ali de rádio esperando, ele estava dando uma entrevista na Globo, e nós palhaços ali esperando quase 1 hora, ele falando ali, meia hora, sei lá, 20 minutos, né? E aí chegou na nossa vez de rádio, né? Os pobres mortais. Aí ele chegou e disse assim: já falei para 80 milhões na Rede Globo, não preciso falar para vocês. E saiu. E falou não para mim, eu não sou amigo dele. Os chapa branca. Estavam tudo ali, os chapa branca, e eu estava ali. Bom, se os chapa branca forem, eu vou também ver o que esse indivíduo vai dizer, né? Delinquente ou não. A voz dele interessa, o presidente da CBF. Até porque eu modéstia à parte, eu perguntava diferente. Normalmente terminava com as entrevistas. Quando chegava, estava tudo ensaiadinho. Aliás, o Américo Faria chegava a entregar a pergunta pronta para colegas nossos, que eu vi mais de uma vez. Então, essas coisas eu fui enojando, né? E fui perdendo a emoção com isso. E posso contar essas histórias, porque eu já contava na época no recinto ali, chegava neles. Eu me lembro até de vários estouros que a gente tomava, do Zagallo, do Parreira. Pô, eu dou uma entrevista aqui, vocês distorcem tudo lá. Não, é que alguns faziam só o ABC e outros faziam outra leitura daquelas entrevistas, né? Então era um negócio muito programadinho, muito viciadinho. E foi piorando, né? Porque daí começaram a entrar os ladrões na CBF. Roubavam até medalha. Pô, aí... Mas você vê... O outro que foi para a CBF, o Marco Paulo Del Nero, quando era presidente da Federação Paulista de Futebol, levaram o escritório dele inteiro para pegar as falcatruas, e pegaram. E aí ele foi para a CBF. Aí ele vai para a CBF, é banido pela FIFA, mas segue como conselheiro do Palmeiras. Eu tenho histórias fantásticas de cobertura de seleção. Um dia eu estou em 90 ou 94, acho que foi 90. O Romar está lesionado, não, já era 94, porque ele já estava de nariz empinado, 94. Que em 90 ele ficou até fazer aquele teste interne na região da Úmbria. Eu cobri aquele dia, foi o dia que eu cortei a massa e quase apanhei no restaurante lá dos gringos lá. Então, interne na região da Úmbria, ele fez um teste e a gente ficou até com pena do Romário. Mas em 94 ele já estava por cima da carne seca. Está ali preparado para dar entrevista, tem um companheiro, e os caras começaram a fazer fila.
E ainda se fazia entrevistas individuais, se conseguisse chegar no jogador, fazia. Eram outros tempos. Agora ainda tem a famosa zona mista, que se tu chegar, eles falam. Para uns 50 ao mesmo tempo, mas fala. Mas aí eu cheguei e disse para os caras, vocês acreditam que ele vai atender um por um na fila? Mas vocês são muito babacas. E eu disse para ele ouvir. Né? E ele ouviu. Tá me chamando de babacas? Não, estou dizendo que eles são babacas. Porque tu não vai falar para eles. Ele parou a entrevista do cara e aí saiu. Aí os caras disseram que era eu o culpado. Eu disse, rapaz, ele vai dar 20 entrevistas individuais, vocês estão brincando. Vocês têm que ter um pouco de massa encefálica. E continuam todos umas primadonas. Né? E outra coisa. Esse negócio. Ontem eu estava ouvindo um companheiro da Rádio Gaúcha que estava lá. Como era a rádio que estava lá, tinha algumas brasileiras que estavam lá, a Rádio Gaúcha estava lá. E aí quando eu vi o Jacir Carvalho, acho. Ele era repórter. E isso aconteceu com vários colegas, 7, 8, que se bandeavam para o lado da CBF. Ele fazia cobertura para um jornal de Minas e foi cooptado pelo sistema, porque se agarrava no saco do Ricardo Teixeira. Então tudo lá. E segue os mesmos. Eu tinha um companheiro do Paraná aqui, que era bancado pela CBF, e fazia boletim para todo mundo, mas era um boletim circense. Mas como ele estava lá, servia para as emissoras que não iam. E eu olhava aquele rapaz dando-lhe boletim, não tinha rádio nenhuma. Agora, o Rec, me parece que o futebol... Esse é o mundão da seleção. O futebol, quando você vai falar em FIFA, parece que as coisas lá foram saneadas. Parece que eles realmente conseguiram lá combater a corrupção. Agora, aqui dentro do Brasil... Você acredita? Olha só, me parece, pelo menos... Eles estão de olho na China agora. Esse campeonato mundial sair vai ser na China. Agora, no Brasil, olha só, no Brasil, aqueles nomes que não eram, assim, bem vistos lá no passado, eles ainda continuam apitando aqui dentro. Continuam. Aqui, então, vamos dizer assim, essa história da corrupção... Não duvide que aqui, até o doutor Ricardo siga participando das decisões. São os mesmos de sempre, porque a CBF sempre foi uma entidade privada, sem nenhum produto. O único produto que ela tem, que ela explora, é a seleção brasileira, que é dos dela, outros. Né, que é dos outros. Ela explora o produto futebol dos clubes, né, vendendo a seu bel prazer a distribuição de imagens, etc, né? E a gente sabe quem são as pessoas que se estruturam na CBF, né? São pessoas de longa data, né? Por isso que essa tese aí tua da primeira aqui, que eu não vou levantar, né? Não quero tratar porque ela é polêmica, né? As pessoas que estão na CBF há muito tempo, né? É da tropa, não da esquerda, é da tropa da direita, né? É isso aí, porque o Zé Maria Marinho era um prócer da direita, da ditadura, etc. E são os mesmos. Então não tem esse viés, assim, tentar colocar um viés ideológico na escolha do selecionado, é um pouquinho complicado. O que eu notei foi o seguinte, que nos governos esquerdos, e eu não estou querendo... O pessoal está dizendo assim, só falta o Brás dizer agora que o Lula botou o Dunga como técnico da seleção. Parece só que está faltando. Olha só, e você... Então tem que mandar o Bolsonaro demitir logo o Tite e botar o técnico dele. E você acha que quem... Olha só, eu vou te dizer. Como ele é palmeirense, ele é capaz de botar o Filipão. Eu vou te responder quem foi que botou o Dunga na seleção. Um extrema-direita, Emídio Odósio Peronde. Disse por Ricardo Teixeira, o Brasil vinha de uma Copa desmoralizada em 2006 com o Parreira, que foi auxiliar do Zagallo na época da ditadura, em 70, já era preparador físico. E o Parreira saiu, porque estava desmoralizado, fizeram coisinhas lá na Suíça, né? Aliás, o Ronaldinho com aquela barangada toda em cima, tudo, era um horror aquilo. E em 2006 terminou a Copa, o Emídio Odósio disse pro presidente da CBF, bota um homem sério lá que é o Dunga.
E o Emílio foi da Arena. Porque foi de uma Copa do Mundo anterior, que todo mundo disse que era um oba-oba, as pessoas, os atletas só queriam fazer propaganda, imagem, festa, eu acho que etc, em algum momento teve interferência tem política. O corte, aí tem o corte assim, não, agora nós vamos botar... Aí o Jardim da Infância, aí porque eles tratam como os atletas, deviam tratar como profissionais, mas tratam como adolescente. O aí os caras... braço tá ruim essa tua tese. O Filipão é defensor do Pinochet. Exato. Aí os caras com mãozinha dada, etc. Não adiantou nada. Mas olha só, a tese... Foi uma coincidência, então. Bom, que as seleções da época dos governos de esquerda foram seleções que a sociedade não deu importância. Isso é uma explicação freudiana. A seleção do Dunga na primeira passagem... Era uma boa seleção, todo mundo gostava. Mas olha só, eu me lembro o seguinte, olha. Teve azar aquela seleção Não fosse o cara 2010. ajeitar a meia, se aquela seleção ia disputar a final, Braga. Não fosse o Elano se machucar também. Não, ajeitar a meia não foi com o Dunga. Não foi com o Dunga. Não, foi depois. A meia se foi não depois. fosse o Elano se machucar, se não fosse o Kaká não foi bem para aquela seleção, estava no auge, né? O juiz contra a Holanda anulou o lance do Robinho, que era legítimo. Exatamente. Então, teve várias coisas. O futebol tem essas nuances. Não foi contra a Holanda esse jogo da meia, hein? Não, foi contra a França. Foi contra a França, o Roberto Carlos. Contra a Holanda foi o Felipe Melo. Não foi na Copa seguinte, foi na Copa anterior. 2006. Ele se ajeitou e o cara tomou a bola. Roberto Carlos foi ajeitar a meia. É isso. E aí, nessa linha que estava falando o Saideles. O Braz já criou um alvoroço aqui. Mas nessa linha que o Saideles estava falando do futebol europeu e tudo mais, eu ouvi do Galvão Bueno, que é um dos maiores defensores da seleção brasileira. O último jogo eliminatório... Ele é defensor do bolso dele. O último jogo eliminatório... Com certeza. O último jogo eliminatório que o Brasil ganha de uma seleção europeia é a final de 2002. De lá pra cá, todos os jogos com europeus que valem alguma coisa, o Brasil perde. É óbvio, porque perdeu para a França, perdeu para a Holanda, perdeu para a Alemanha, tomou conta do futebol. A gente tinha a chance, naquele período que eu falei, de 70 a 86, que ainda apareceu ali o Brasil e a Argentina. E a Europa era a Itália e a Alemanha. Né? Eventualmente a Holanda ali naquela década de 70, porque França, Espanha, mesmo a Inglaterra, que nunca fez aquela Copa de 66 lá, eu vi alguns jogos, só traduziu o que eles estavam jogando em casa e ganharam. Agora, a Europa, a partir da década de 90, quando os times, né, efetivamente eles se reconstroem, né, entendem o futebol como um negócio, mas também como um esporte que tem que ser tratado com deferência, né, que tem que ter preparação física, tu tem que ter, sim, estímulos para que os atletas possam exercer o seu ofício. Né? Tomaram conta e vão continuar há muito tempo, vão ficar assim, até retornarmos vai ser muito difícil. Quando o Tite assumiu a seleção brasileira, a seleção estava realmente totalmente perdida. Então o Tite pega a seleção brasileira numa época de classificatória e ele arruma a seleção brasileira para poder, de repente, ganhar e ganhar bem. Quem era o técnico anterior? Aquela fase classificatória. O Mano. Mas olha só. Do anterior ao Dunga? Não, agora o Tite substituiu o Mano. Não, substituiu o Dunga. O Dunga substituiu o Filipão. Isso, que depois Quem substituiu o Mano foi o Filipão. Isso. Olha só. A trinca de gaúcho aí, só. Olha só, eles podem ser bons técnicos. E aí eu até vou ter. São 4 gaúchos. Até vou fazer uma tese. Eu acho que a culpa é dos técnicos gaúchos. Não é trinca, é uma penca de gaúchos. São 4 já. Só o Parreira quebra essa sequência. E tem 2 vezes Dunga e 2 vezes Filipão. Isso. E o Filipão ficou marcado, eu gosto muito do Filipão, mas ele ficou marcado, aquele 7-1, ninguém vai esquecer, né? E todo mundo vai saber que aquela seleção era comandada pelo Filipão. Então eu acho que, infelizmente, porque é um grande cara, mas ele ficou com aquela marca, né, nele, que não vai sair mais. Olha que eu vou dar uma notícia aqui, não sei se o Saideles está por dentro, e até já pergunto para o Saideles se ele tem o feeling do que está acontecendo. A APFUT esteve o dia todo no Internacional. E esteve em reunião com o Conselho de Gestão. E aí até me indagam aqui. Será que está elaborando o Conselho de Gestão está elaborando a apresentação de contas?
E aí pergunta esse cidadão, meu interlocutor aqui, será que para fechar vai ter ajuda do Sonda? Será que o Internacional... São várias perguntas. Será que o Internacional está dando explicações à APFUT porque explodiu o orçamento? E aí estão dizendo, pergunta isso para o Saideles. Não, eu vou ter que tratar, vou dar a minha opinião, não sei qual é o fato que está ocorrendo. Só que é o seguinte, as pessoas têm que entender que essa legislação do Profut é uma legislação muito nova, né? E assim, os clubes, quando eles fizeram a negociação de dívidas com o governo, principalmente as dívidas fiscais, né, eles tinham compromissos, né, de se estabelecer dentro dessa legislação. Exemplo de um clube que não entrou nisso, o Palmeiras. Palmeiras não tem problema de APFUT, de Profut, porque ele não aderiu a nada. Mas no caso do Internacional, a tal de APFUT, né, que é a autoridade pública do futebol, né, que é um órgão, então, que a lei cria, né, exatamente para saber se os clubes, não só de futebol, clubes, associações esportivas, né, porque foi estão cumprindo as determinações. Se estão cumprindo as determinações do ou não. Num primeiro momento, inclusive, essa chamada autoridade pública, eles teriam um trabalho, né, não de punição, mas de orientação. Não, tem que melhorar isso, tem que melhorar aquilo, tem que melhorar aquele outro. Né? Então, nesse primeiro momento, então é normal que a APFUT faça reuniões com os clubes, né? Até para... E no caso do Internacional, se tivesse discutindo alguma coisa, é em relação às contas já do ano passado, que devem ser debatidas agora no próximo mês no Conselho Deliberativo. Então, provavelmente deva ser um ajuste. Até vou dar um exemplo. Você acredita nessa doação do Sonda? Porque quando você fala nisso, os caras dizem assim, eu acredito em Papai Noel, Coelhinho da Páscoa e cegonha e não acredito. Deixa eu só tentar responder um pouquinho mais a questão da APFUT. O ano passado, o Internacional recebeu uma notificação da APFUT para alterar alguns pontos do seu estatuto a respeito do Conselho Fiscal. Por exemplo, da questão da gestão temerária. Então, alguns itens, até os estatutos dos clubes, né, de futebol e associações, né, tem que ter alguns determinados itens previstos na lei, e quem faz esse olhar de sintonia mais fina é essa entidade, a APFUT, né, e diz, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, em primeiro lugar, é normal esse relacionamento, né, é normal esse relacionamento, né? E como a APFUT também ela não parte para uma punição, porque qual é a punição que seria dada, né? A única punição seria assim, tu não cumpriste as regras do Profut, tu és excluído do programa, tu vai ter que pagar toda aquela gama de impostos. Volta a estaca zero. Volta a estaca zero, vai ter que pagar, quer dizer, essa é a grande punição. Né? Então não vejo assim com grandes... Mas não tem esse negócio de rebaixar clube e tal? Não, olha... Quem não paga as contas? Por enquanto não tem, porque, né, isso não está regulamentado, né? Existe até algumas discussões do ponto de vista de tribunal a respeito de algumas partes da lei do Profut, se elas são constitucionais ou não. Né? Então... vamos com calma. A APFUT, se tiver... Existe uma corrente parlamentar, inclusive, que defende que essa punição esportiva não seja possível, né? Exatamente. Enquanto isso, o presidente Romildo está publicando aqui, no seu Twitter oficial, Romildo Bolzan. É no Facebook. Isso aqui foi agora, né, Bruno? O Grêmio transpõe fronteiras de seu próprio crescimento ao alcançar resultado superavitário de 54 milhões, representando 391% sobre 2017. Sinal claro do modelo de gestão equilibrado e responsável. Olha, postou no Twitter também, a mesma coisa. Já pode dar uma entrada ali na arena, então, para comprar? Já pode. Não tem entrada na arena. Não tem entrada na arena, não. Isso é gozação do vida. É para liquidar. Não, porque acontece o seguinte, nós temos, na verdade, uma negociação. Né? Quando eu falo nós, eu falo o Grêmio. Não é? Eu não sou dirigente do Grêmio e não sou mais conselheiro do Grêmio, né? Já faz algum tempo. Mas o Grêmio já tem, na verdade, as negociações, todas elas entabuladas, e eu acredito que mais um mês ou 2 meses aí, nós vamos ter as definições
onde o Grêmio realmente vai acertar essa compra definitiva da Arena, não é? E o Grêmio tem esse, vamos dizer, como ele está superavitário, como ele tem dinheiro em caixa, ele pode realmente fazer uma grande negociação, não é? Melhorar aquela negociação que ele vinha fazendo, aquela linha de negociação que vinha fazendo. Com tanto dinheiro em caixa assim, 54 milhões, os caras iam querer buscar o Paulão. Esse monte de grana aí... Não, mas acontece o seguinte... não bate uma coisa com outra. Se eu tô com dinheiro, Vitor, eu vou pegar um... Tem que pegar aquele que era do Palmeiras, aquele que foi pro Barcelona. Mina. Mas acontece o seguinte, Vitor, você... Ou o Vitor Hugo, que se especulava. Os times de futebol, hoje, e você sabe bem disso, eles não se montam simplesmente gastando um monte de dinheiro para ir buscar lá um jogador ou outro. Quem fez isso foi o Palmeiras. O Palmeiras fez isso. O São Paulo hoje, quando eu sabe que anunciou a contratação do Pato e está pagando realmente uma Babilônia, não é, para poder trazer o Pato. O São Paulo pagou 8 milhões de euros pelo Pablo do Atlético Paranaense. Sim, olha, trouxe o Pablo, não é? Então agora acontece o seguinte, quando você fala dos nossos times aqui, o Internacional e o Grêmio. Agora vai ser a dupla Papá. Pablo e Pablo e Pato. E eu não vejo realmente qual foi o jogador assim que se gastou horrores de dinheiro para se trazer. O Internacional apostou lá as fichas no Sarrafione, que é um bom jogador, mas que de repente está sendo discutido lá agora, não é? Sim, mas não foi uma fortuna. Não gastou nada. Não, sim. Mas é aquele negócio, os nossos times, eles não têm, na verdade, essa política de buscar jogadores pagando um monte de dinheiro. Então, por isso que, de repente, se pensa, olha, o Paulão não deu certo lá no Internacional. Agora, eu te falei anteriormente, eu particularmente não gostaria do Paulão, mas será que o dirigente não está pensando, não deu certo lá no Internacional, mas como o Renato conhece muito bem o Paulão e já recuperou muitos jogadores, será que eles não vão apostar para trazer o Paulão e recuperar o Paulão? Não é? Então não, tem que pagar uma Babilônia para poder valer. Não pode ser isso. Não é a política nem do Internacional, onde você é conselheiro, e nem é a política do Grêmio. Não é, já há muito tempo não é. Até porque se vier é o quarto zagueiro, né? E acontece o seguinte, e o Grêmio tem esse dinheiro em caixa e deve vir mais, porque acontece que o Everton, que também está sendo pretendido lá pela Europa, não é? O Everton deve custar também mais uma Babilônia de dinheiro, que vai vai encher a caixa, vai encher a caixa lá do Grêmio. Mas não é para... O Grêmio está aproveitando bem a bola. Não é para pegar esse dinheiro, quando eu sabe, e de repente jogar tudo em cima de um jogador. Eu acho que isso seria burrice dos nossos times, porque não é sempre que nós estamos numa fase assim. Você acha 10 milhões um bom dinheiro? Não. 10 milhões? De reais. De reais? Para um time de futebol hoje isso Porque o Grêmio contratou o André e o Marinho por 10 milhões cada um. Sim. 20. Mas contratações. Agora acontece o seguinte... Mas não é uma exorbitante, eu concordo contigo. Para quem arrecadou, que o Grêmio arrecadou. Se não tivesse arrecadado, a crítica seria muito maior. Com o que o Marinho jogou esse ano, você mantém como má contratação aí? Na verdade, eu não... Não foi uma má contratação. Aí que tá. Tanto, aí eu me miscuindo um pouquinho na seara tricolor. Né? O André é um atleta afirmado, etc. Já teve boas apresentações, ele tem um cabedal de jogo, né, de futebol. Quer dizer, então, se o atleta dá certo ou se não dá certo é outra coisa. O Marinho também, um jovem jogador ainda, um jovem atleta, que ainda tem alguma coisa até para formar, para corrigir. Né, e ele tem um potencial. Então, esse tipo de contratação, eu entendo com a contratação correta. Se vai dar certo ou se vai dar errado, é outra questão. O que, agora, voltando para minha casa, né, vou pegar um exemplo do ano passado. O centroavante Roger, né, não queria vir para o Internacional, veio para o Internacional porque assim, tipo, me ofereceram tanto, ninguém tinha me oferecido, nem o Corinthians ainda tinha oferecido tanto dinheiro, que ele foi obrigado a vir trabalhar aqui. Ou seja, e era um atleta, é um atleta que não tem, por exemplo, digamos assim, as mesmas qualidades que um André, por exemplo.
Né? Mas então assim, ó, eu prefiro apostar... Não amarra uma chuteira. Mas o deboche da mulher do Roger é que chamou a atenção. Né? Não, é isso. Então contratar mal, né? Eu, por exemplo, lá em 17, tu traz o Cuesta e o Gutierrez. Né? São duas contratações corretas, tanto é que o Cuesta dá certo, o Gutierrez já não deu certo, mas o Gutierrez era da seleção chilena, etc. Mas são contratações corretas. Se dá ou não dá, é outra coisa. Mas olha só, você vê, tudo isso que você está falando, não são contratações assim que custaram uma Babilônia. Todas foram contratações, então não é porque o Grêmio tem lá 50... A bola que o Roger tinha foi uma Babilônia. O Brás é o seguinte, mas quando tu vais comprando e errando, e aí, assim, é por isso que me assusta, nos últimos 2 anos o Internacional, pelas minhas contas, contratou 42 atletas. Nossa. 42 atletas nos últimos 2 anos. Pro elenco principal. Contando o Sub-23 também, porque o Sarrafiori veio pro Sub-23. Então, pro principal Sub-23, dá 42 atletas. Vale. É muita coisa. É 2 por mês. Já voltamos. Internacional recebe o Novo Hamburgo hoje, 9h30 da noite no Beira-Rio. Colorado pode até perder por um gol de diferença que garante classificação. Odair deve preservar titulares que atuaram na partida de ida. Já Moledo, Zeca, Iago, Dourado e Sobis devem atuar. Recuperado, Neilton também deve ser escalado. Tendência, Sarrafiori e Wellington Silva comecem a partida. Daniel, Zeca, Moledo, Roberto Wendel, Dourado, Nonato, Sarrafiori, Neilton, Wellington Silva, com Rafael Sobis na frente. É um time bem abertinho esse. Expectativa de 15 mil torcedores. Direção acerta os últimos detalhes para anunciar a ampliação do contrato de Nico Lopes. Eu tenho informação que já são 3 anos já definidos e tal. Ingressos para a partida contra o River Plate na próxima quarta se esgotaram hoje pela manhã em 45 minutos. O Conselho Deliberativo do Grêmio aprovou a cláusula que permite a permanência do presidente Romildo Bolzan Júnior por mais 3 anos. Tricolor enfrenta o Juventude amanhã, 9 da noite na Arena. Sem Jeromel, Kahneman, Paulo Miranda, Michel seguirá improvisado na defesa. Kahneman voltará já na semifinal. Expectativa é que Jeromel retorne contra a Universidade Católica na próxima semana. Paulo Miranda será desfalque por pelo menos mais 10 dias. E após 2 meses, Léo Moura será titular amanhã novamente contra o Juventude. Tendência é que Matheus Henrique seja preservado e Darlan ganhe outra oportunidade. Diego Tardelli deve ser titular pela primeira vez. A respeito de Paulão, recebi o descarte há pouco de alguém intimamente ligado à direção do Grêmio. São José vai ganhando do São Luís em Ijuí, terminou o primeiro tempo. Intervalo de partida. Internacional e Novo Hamburgo, 9h30 da noite. Amanhã tem Caxias e Aimoré, 7h15. Grêmio e Juventude, 9 da noite. Tendência os 2 jogos no domingo, já que o Grêmio, por exemplo, joga na quinta. Como é que vai jogar no sábado? O Internacional está jogando hoje contra o Novo Hamburgo, classifica na quarta, poderia jogar no sábado, mas aí o seu adversário joga amanhã, que é quinta-feira também, que é Caxias ou Aimoré. O Internacional já jogou no outro sábado também, e isso agora é a questão da televisão que está mandando, né? É isso aí. Os 2 jogos vão ser no domingo. Um vai ser às 4 e outro vai ser às 7. Às 7. Já voltamos. Frigigold são as panelas que não utilizam óleo. Você já começa ganhando saúde no primeiro dia. Conjunto com exclusiva tecnologia alemã. São muitas vantagens. Por exemplo, 5 camadas de titânio e mármore. Nada gruda na Frigigold. Você vai ver aí nas imagens. Pode fazer carnes, ovos, arroz, peixe, pipoca. Tudo sem usar uma gotinha de óleo. Só ganha em saúde, vai economizar, aliás, ganha também em saúde, né? Vai economizar em óleo. Se a gente quiser, pode economizar até em energia, porque tem que ligar exaustor na cozinha para aguentar o fedor do óleo. Além do que, estraga o sabor do alimento. O que dá sabor no alimento é tempero. Então, Frigigold, você ligando agora vai ter todas essas vantagens, inclusive com preços especialíssimos para o
telespectador do Cadeira Cativa. E pode pagar pedalado em 10, 12 vezes. 4.003, 42,20. Garante desconto especial. E é promoção válida para as primeiras 50 ligações. Pode ligar. Até eu vou dizer o seguinte, a próxima vez que o Luiz, mas ele tem que estar presente aqui, né? Compromisso contigo, e ele vai ouvir. Eu vou comprar um conjunto inteiro com aquele preço especial, mas ele tem que estar aqui, porque de fato, eu uso a panela, né? Ela é excelente e agora eu pretendo comprar o conjunto inteiro. E vou comprar ao vivo aqui. Mas o Luiz tem que estar aqui e tem que fazer aquele preço especialíssimo. Aquele preço, né? Da Alberto Aquino. Não, mais desconto aí. É mais abaixo do Keller Kloss, por exemplo. Um pouquinho abaixo do Keller. Todo mundo porque para comprou, comprar ao vivo, para ter essa relação aqui é um pouquinho diferente, né? 4.003, 42,20. Tá aí um bom depoimento aí, ó. 4.003, 42,20. Eu tenho desde as primeiras. Sabe que até irrita, porque não termina nunca. Tu olha, tá sempre aquela panela. Eu tenho uma alaranjada, que é uma das primeiras coleções, tá lá, intacta. E não tem o que estrague. E olha que eu sou, às vezes, meio relaxado, né? Eu já passei uma colher meio perigosa por ali, né? Então é complicadinho. Mas o espectador não precisa passar essa colher perigosa, não. Vem até o brinde. Tem a espátula, tem tudo certinho, compra certinha de plástico. Não, mas eu só passo quando a mulher não está perto, senão ela já grita, mas pelo amor de Deus, não faz isso. Eu não deixo a mulher passar perto, porque eu posso fazer a comida e até lavar é fácil. É isso aí. Quando fizerem o preço especial para o Vitor, lembra ele para fazer um preço especial para mim também. Olha, viu? Extensivo. Agora diminuiu mais o preço ainda. Vão ser duas compras. É a lei da oferta e da procura. Tá ganhando o São José. O que você acha disso? Olha, eu acho que o São José, ele fez, na verdade, um bom campeonato, não é? Todas as vezes que a dupla Grenal esteve jogando contra o São José, foram bons jogos, não é? Eu acho que o Grêmio teve mais facilidade de jogar com o São José. Eu vi que a partida que o Inter fez contra o São José, na minha opinião, o Inter teve uma dificuldade bem maior do que teve o Grêmio quando jogou contra o São José. Mas eu acho que o São José realmente é um bom time. Agora, o São Luís, ele perdeu aqui a grande oportunidade, né? Ele jogou contra o São José com 10 jogadores durante uma parte do jogo, e ele não soube, na verdade, se impor, não é? Mas o São Luís também tem um bom time, cresceu agora no final do campeonato. O São José começou bem e depois ele deu uma decaída. É isso aí. Não é? E o São Luís não. O São Luís, ele cresceu agora no final, não é? Mas eu acho que ainda tem jogo pela frente, né? Vou deixar a pergunta para o Saidelis responder depois do intervalo. Tem espaço para zebra hoje contra o Novo Hamburgo do Grêmio? Não dá para perguntar, foram 6, né? Mas o Internacional, futebol tem lá, né? Seus caprichos. Ferroviária já veio aqui, aprontou, o Mazembe aprontou, o Internacional perdeu outras vezes para times pequenos também, né? Perdeu o título para o Juventude, o Grêmio perdeu para o Caxias, mas isso é muito espaçado para acontecer, né? Tem lugar para zebra? Tem o Bustamante aí, já voltamos. La Tarantella Pizzaria, a melhor da Zona Sul de Porto Alegre. Mais de 50 sabores. Também tem lasanha, canelone, batata frita, quer dizer, fartura. Todas as terças, valor promocional. Otto Niemeyer, 1465. Reservas e teleentrega, pode ligar agora, 30 24 44 41. La Tarantella, com 2Ls.com.br. Vou deixar mais uma pergunta para o Vitor Saidelis. Não, eu até respondo já. A Tarantella, essa tem uma pizza de gemada com banana e vai canela em cima. Sabe que tudo. Eu já fui. Vou te contratar aqui, meu garoto propaganda. Maravilhosa. O selo de qualidade de Vitor Saidelis. É isso aí. E ele é exigente. SIA. É a empresa que você, construtor ou profissional da construção civil, pode contar sempre. Lá você encontra grande variedade de louças e metais Deca. Compre de quem tem 23 anos de experiência. Mas não esqueça, CIA com S. Ligue e faça orçamento. 3375-3800. Insufilme, a marca que virou sinônimo de produto desde 1988, informa. Você sabia que uma película de má qualidade, de má claridade ótica, faz com que você force a sua vista para enxergar à noite? Há também películas que com o tempo alteram suas camadas, deixando os vidros com tonalidade roxa e cheio de bolhas. Esses produtos de má qualidade podem causar graves problemas na sua visão. Para ter o melhor
Conte sempre com a Insufilme. São 6 linhas de películas de ultravisão e tripla camada, todas especiais para o seu veículo. Ligue e agende instalação 3021 2323 ou agora pelo WhatsApp 996833199. Insufilme na Hoffmann 519. A Central de Imóveis é uma empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa. Faça como mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse o site e saiba mais, centraldemóveisrs.com.br. Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Aluguéis, condomínios, vendas. Central de Imóveis, José do Patrocínio 381-385. A Leve Bus une você a pessoas que têm interesse de viagem ao mesmo destino. Através de fretamento compartilhado, a Leve Bus viabiliza sua viagem com segurança, conforto e economia. Viaje para Praias Gaúchas, Florianópolis, São Paulo e até para Buenos Aires com 60% de desconto. Escolha seu destino, junte-se a um grupo e a Leve Bus viabiliza sua viagem de forma organizada. Consulte viagens para diversos destinos no site levebus.com.br. Cachorro Quente do R, o original, em frente ao Colégio Rosário. Desde 1962, conquistando os clientes com atendimento pessoal e o inigualável molho. Atende diariamente das 11 da manhã à meia-noite. Não tem franquias, não tem filiais. Cachorro Quente do R, o mais tradicional de Porto Alegre. E agora nós vamos falar de praia e vamos falar de paraíso. Você já conhece a Praia da Lagoa Cortada, lá na praia de Gaivota, Santa Catarina? Saiba um pouco mais. Descubra um novo litoral. Entre Torres e Morro dos Conventos, está localizada a Praia da Lagoa Cortada, no município de Balneário Gaivota, em Santa Catarina. Infraestrutura completa, ricas paisagens e as belezas naturais preservadas sinalizam um refúgio perfeito para o descanso da família e a prática de diversos esportes. Praia da Lagoa Cortada. Aqui o mar e a lagoa esperam por você. Tá aí, você pode ligar para o João Laíri, tá aí o telefone na tela. João Laíri, que foi diretor do Sul Brasileiro, gerente do Meridional, do Santander. É um cara que faz negócio, então liga lá, vai sair negócio, vai sair negócio. A eleição de ontem. A eleição de ontem passou. Não, passou. Pois é, com preocupação para quem é de oposição. Eu creio que não. Acho que hoje o Internacional tem um outro patamar político ali, de composição interna, né? Tanto é que para a mesa do Conselho, uma chapa única, com o Aquino, que é liderando, depois uma composição com os principais grupos ali que existem no Internacional. E teve um pouquinho mais de tempero ali no Conselho Fiscal. Duas chapas, mas também compostas as chapas por facções, né, movimentos que já estão na mesa, né? E também não traz grandes problemas, porque o Estatuto do Internacional ele prevê a proporcionalidade no Conselho Fiscal, né? Então quem ganha não ganha tudo, quem perde não perde tudo, né? Ou seja, então as duas chapas ganhando ou perdendo, estariam representados no Conselho Fiscal. Agora, Vitor, eu vou fazer uma pergunta assim, direta. Você agora não é mais Convergência, ou ainda é? Não, eu sou agora um conselheiro independente. Né? Tá. Depois de 10 anos eu... Convergência e o povo do clube perderam a grande chance de dar uma guinada. De repente, até porque tinha que ter um pouco de conhecimento por dentro, não vou nem acusar. Mas o Convergência continuou no poder. E o povo do clube saiu do poder. Vai ter um fato novo pela frente, ou a oposição se enfraqueceu de uma maneira tal, porque ficou nesse nheco-nheco, varivum e não apareceu um grande líder. O Internacional hoje não tem um grande líder. Eu creio que... Nem o presidente Marcelo né? O que tem no Internacional é um movimento, o MIG, né, que é o movimento Marcelo.
que vem aí já há muitos anos, é um movimento fortíssimo, né? Então é mais esse movimento que eu acho que vai conduzir os rumos do Mas o presidente Pífero e o presidente Carvalho também eram desse movimento. Exatamente. Então é isso que eu estou dizendo. Era fortíssimo e não enfraquece nunca. É um movimento forte, né? Que produz e produziu várias lideranças durante alguns anos, que vem alimentando, né? Eles vêm se reproduzindo as suas lideranças, né? E a partir daí, eu acho que é mais ou menos isso que vai acontecer. Porque eu acho que a questão não é ter situação e ter oposição. Né? Para mim, o grande debate, eu sempre disse isso, é o que eu defendo, o grande debate é o modelo de gestão do futebol. Né? Eu, particularmente, eu não acho correto esse modelo de gestão. Né? É o vigente, é o que é estatutário, é o que a chapa que foi eleita propôs a fazer, portanto, eu não tô me contrapondo a isso, né? Porque era o que tinha. Né? Agora, eu particularmente acho que não é por aí, eu acho que tu tem que ter uma gestão profissional. Acho que os dirigentes não podem gerir futebol. Eles têm que ter uma gestão do clube, eles têm que ter uma visão de clube. Agora, os profissionais, só pena de acontecer isso que acontece, 43 atletas em 2 anos. Só queima-roupa, tem espaço para zebra hoje? Não. Não tem. Está satisfeito 100% com o Romildo ou você acha que é melhor alternância no poder? É para fechar o programa? Não. O Romildo, eu acho que veio muito bem. Ele conseguiu recuperar, sabe, inclusive as finanças do Grêmio. E ele tem essa relação que ele tem com o Renato, eu acho que é muito benéfica para o Grêmio e para o seu futuro. Bressan ou Paulão? Nenhum dos dois. Não, nem Bressan, nem Paulão. Não, nem. Tem um aqui que me disse que o Paulão, que o Bressan é muito melhor que o Paulão. Renato seleção, né? Isso que é importante. Olha só. Quer mandar o Renato embora? É o gaúcho, né? Os gaúchos na seleção. O Renato na seleção. É o próximo gaúcho. Você viu o Vitor? Ele quer tirar o Renato do Grêmio. Mais uma estátua agora interessante. Eu quero colocar o Renato na seleção. Tchau.